Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Uma vez mais, estamos aqui eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional ao longo da última semana aqui no nosso podcast do Petit Jornal. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, de bate-pronto, nada combinado, e você me diz aí. Toca o seu telefone. E o telefone é da Alemanha. Aí você atende e alguém fala assim: a chanceler Angela Merkel gostaria de falar com você. Você atende ou não atende? Mas é lógico que eu atendo na hora. Angela Merkel tem sempre prioridade. Eu imaginei que você falaria isso, mas teve uma pessoa que negou a ligação da Angela Merkel, que foi o presidente da Bielorrússia, ou de Belarus. Eu sinceramente acho horroroso Belarus, né? Mas é a forma que sempre foi o país Bielorrússia, Tanguy. Eu achei que você ia me explicar por que mudou. Por que mudou para Belarus? Eu te explico, porque foi uma forma. Porque assim, Bielorrússia era traduzido para a língua de cada um dos países. Então cada país traduzia Bielorrússia para o seu próprio nome, para a sua própria língua. E o país encontrou uma forma de unificar. Belarus significa Bielorrússia, só que eles passaram a pedir para ser chamados de Belarus. O problema é que o gentílico é o mesmo, né? Assim, quem nasce na Bielorrússia, quem nasce em Belarus é bielorrusso. Então, assim, eu sempre preferi Bielorrússia, mas eu acho que eu e você seremos aqueles dois velhinhos, né? Que ainda vamos falar, ao invés de Sérvia, vamos falar Iugoslávia, né? Vai ser mais ou menos parecido, né? Continuar falando Bielorrússia. A Bielorrússia tinha um time ótimo de basquete. Você gosta de basquete, deve lembrar disso. É verdade. Excelente time, exatamente. Pois bem, o presidente, né, da Bielorrússia, com perdão da palavra, o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, recebeu uma ligação da Angela Merkel. Isso porque ao longo da última semana a gente teve manifestações enormes no país, manifestações como a gente nunca viu, né? Desde a independência do país, do período soviético, a gente nunca teve manifestações tão grandes. O motivo a gente comentou na semana passada, eu fiz uma coluna sobre isso, depois a gente falou também no bate-papo. Claramente as eleições foram fraudadas. Um presidente absolutamente impopular recebeu oficialmente, né, 80% dos votos. A população foi para a rua e aí, a princípio, o Lukashenko deu a entender que faria concessões, que poderia convocar uma nova eleição. Não foi aceito, a população continuou na rua e ele desceu o cacete, né? Como a gente já está acostumado a ver, né, as forças de segurança na rua usando de muita violência. E aí a União Europeia se adiantou exatamente para colocar sanções, principalmente sanções financeiras, contra o governo da Bielorrússia. E aí Angela Merkel deu uma ligada para o Lukashenko, ele não quis atender, então a União Europeia foi à frente com as sanções. Trocando em miúdos, alguém tinha que botar ordem na casa e sobrou para ela, sempre ela, Angela Merkel. Ela. É isso. É uma pessoa, né, indispensável para a ordem internacional. Qual é a preocupação nesse momento, Daniel? A gente viu recentemente um outro país que também teve manifestações muito fortes contra o governo, que foi a Ucrânia. E aí, a Ucrânia, ela é claramente um país dividido em dois. Você tinha uma porção mais oriental, muito russófila, muito voltada para a Rússia, e uma porção mais ocidental. A Ucrânia é um país mais dividido. A preocupação que a Europa tem nesse momento é que, eventualmente, por conta dessas manifestações, a Rússia encontra algum tipo de justificativa para invadir a Bielorrússia. Sobretudo porque, nesse momento, há uma proximidade crescente entre o Lukashenko e o Putin. O Lukashenko falou muito mal do Putin durante a campanha eleitoral, claramente era uma questão eleitoreira, né? Não, eu e o Putin não tem nada a ver, eu acho que a Rússia tem que ficar na dela e tal. Nesse momento há sim uma aproximação. Qual é a diferença? Na Ucrânia há de fato uma parte da população que é muito voltada para o Ocidente. A população bielorrussa é muito mais pró-Rússia, é muito mais homogênea nesse sentido. Então, há uma preocupação com relação ao caso da Ucrânia de alguns anos atrás, mas há também essa diferença importante. Então, o que a gente teve de desdobramento ao longo dos últimos dias foi exatamente que a União Europeia colocou sanções financeiras contra integrantes do regime. Então, não é nem contra o país, né, mas contra pessoas do governo do Lukashenko que passaram a ser sancionados financeiramente. Então as perspectivas para a Bielorrússia não são exatamente boas, né? Tudo indica que haverá muita instabilidade, ainda mais instabilidade com sanções europeias, né? Então, a gente tem que saber como é que as coisas vão evoluir daqui para frente. Pode ser que as sanções elas parem por aí e o país encontre algum tipo de estabilidade, eventualmente o Lukashenko queira, por exemplo, negociar. Não parece ser o caminho. O caminho parece realmente o Lukashenko
fortalecer ainda mais a sua posição. Radicalizar, né? E é importante lembrar que o Putin não quer nem cheiro da União Europeia, OTAN, do Ocidente, qualquer coisa assim, ali na região. A Bielorrússia é um país muito importante geopoliticamente para a Rússia. É exatamente o que separa a fronteira da Rússia de uma parte da fronteira da OTAN. Né? Então, para o Putin ter a Bielorrússia com o Lukashenko ali, é ditadura mesmo, é isso aí, é mais seguro do que você ter algum tipo de transição democrática naquele país. Ok. Daniel, eu queria saber sobre já que a gente falou sobre a Merkel, né, sobre a Alemanha, você comentou sobre a renda mínima, né, na Alemanha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A renda básica, Tanguy, já era tema no mundo há alguns anos, né? A gente está falando de um mundo que está evoluindo cada vez mais para uma evolução tecnológica acelerada, grandes contingentes da população tendo dificuldade de acompanhar essa evolução tecnológica, esse dinamismo do mercado de trabalho, e sempre se volta àquela ideia que já se dizia desde a década de 60, do Milton Friedman, de você estabelecer uma renda mínima, que seria mais barato você desmontar determinados segmentos do Estado e simplesmente dar esse dinheiro para as pessoas como forma justamente de combater a pobreza e proporcionar a elas uma renda mínima. E com a pandemia, esse assunto ganhou muita força, porque, claro, muita gente entrou numa situação de vulnerabilidade relativamente rápido. O próprio Brasil está estudando aí formas de estender o auxílio emergencial, de eventualmente proporcionar um programa de transferência de renda ampliado em relação ao que era o Bolsa Família, ou o que ainda é o Bolsa Família. O México também tem falado sobre isso. E a Alemanha deu sinais agora de que quer fazer um estudo efetivamente sobre a viabilidade disso. Um Instituto de Pesquisa Econômica da Alemanha, que seria o equivalente mais ou menos ao IPEA no Brasil, levantou inclusive com doadores privados, com empresas que contribuíram para esse projeto, e o que vai acabar acontecendo é que você vai utilizar um método científico, você vai dividir aquela amostra em dois grupos. Um grupo vai receber justamente a renda mínima, e um grupo não vai receber a renda mínima. Lembrando que renda mínima, no caso alemão, são 1.200 euros. E o que você quer avaliar, dentro de um intervalo de 2 a 3 anos, é avaliar o que aconteceu com os dois grupos. A eficácia disso, o impacto sobre a vida das pessoas, etc. Para tentar entender um pouco melhor, não é nem a viabilidade financeira, mas é a viabilidade social, o impacto sobre a vida das pessoas que esse tipo de projeto, esse tipo de ideia pode trazer. Então me pareceu uma ideia interessante, um estudo interessante, porque muito se fala, mas muito se fala do ponto de vista teórico. E muitas vezes você não tem realmente uma adequada aferição de qual vai ser o impacto sobre a vida das pessoas caso isso aconteça. Mas, sem dúvida alguma, é um debate que está posto. A grande questão sempre fica como pagar essa conta. Como pagar essa conta, como é que eu posso... E que partes do Estado eu posso enxugar, eu posso encolher, ou que partes de impostos eu posso eventualmente majorar para gerar recursos para criar algum tipo de mecanismo de renda básica. E existe, dentro de uma visão mais moderna, também a percepção de que cada vez mais é muito mais interessante do que você, por exemplo, subsidiar famílias mais pobres através, por exemplo, de uma tributação diferenciada na cesta básica. É muito melhor você auxiliá-las com recursos. Porque quando você tributa menos a cesta básica, por exemplo, você está beneficiando os pobres e os ricos. Então, na prática, o governo está subsidiando pessoas que ele não deveria subsidiar, o que seria menos eficiente do ponto de vista econômico. Então, é um debate que vai crescer, é um debate muito interessante, como financiar isso, como construir essa rede que poderia diminuir a pobreza de forma muito significativa e de forma relativamente simples do ponto de vista operacional, mas vale a pena também dar uma olhada nesse estudo alemão que vai começar em breve para saber o impacto sobre a vida real das pessoas. Quer dizer, isso vai desincentivá-las a estudar, vai desincentivá-las a buscar realmente uma colocação profissional um pouco melhor ou não. Isso não vai ter o impacto que muitas vezes pode ser esperado desse tipo de auxílio. Até pra gente tirar um pouco a discussão do achismo, né? Mas Exato, eu acho que as pessoas vão parar de trabalhar, não, mas eu acho que isso vai melhorar, acho que vai piorar.
Até porque não é exatamente sim ou não, não é 1 ou 0, né? Você pode ter outras maneiras disso contribuir com a sociedade ou piorar, eventualmente, um outro aspecto e conseguir medir isso, realmente olhar para isso de forma científica. A Alemanha pode se dar o luxo de fazê-lo, né? O que é realmente interessante. Isso vai acabar alimentando a discussão no resto do mundo. Daniel, outro assunto que monopolizou as atenções ontem, particularmente, né, só para lembrar, a gente está gravando o bate-papo numa live do Instagram, né, ao vivo aqui nessa quarta-feira à noite, como a gente faz todas as quartas-feiras. Ontem, portanto, terça-feira, o grande assunto, né, das relações internacionais foi o golpe de Estado no Mali. Alguns soldados se amotinaram e prenderam ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do país, né, o presidente Boubacar Keïta, e o primeiro-ministro, né, também foi, né, o Cissé, foi preso também, e portanto é claramente um golpe de Estado. E aí havia uma expectativa muito grande acerca do que é agora, assim, quem foi que deu esse golpe, o que vai acontecer daqui para frente. Nesse ínterim, né, houve uma gritaria internacional incrível com relação a essa mudança, né, esse golpe, né, que não dá para chamar de outra maneira, a ponto de a União Africana e a ECOWAS é uma integração regional ali da África Ocidental, suspenderam o Mali, né? Então o Mali está suspensa, as duas organizações, mais uma vez, a ECOWAS e a União Africana, e os amotinados vieram a público, né? Então eles se auto-intitularam o Comitê Nacional para a Salvação Popular e disseram que não tem o objetivo de se manter no poder. Então essa foi a informação mais importante que a gente teve ao longo do dia de hoje. Não temos a intenção de ficar no poder, o que a gente quer, na verdade, é convocar eleições. E aí há todo um questionamento acerca de quando que as eleições vão ser convocadas, como é que é o caminho até lá. E um ponto importantíssimo também do dia de hoje é que uma das principais lideranças das manifestações que basicamente levaram esse estado que a gente está hoje é um clérigo, né, um imã salafista, né, portanto muçulmano, chamado Mahmoud Dicko. Ele, portanto, foi uma das principais figuras dessas manifestações todas, manifestações grandes ao longo dos últimos meses, né, que enfraqueceram bastante o governo, anunciou que não vai mais participar da política, ou seja, está basicamente tirando o time de campo. Se reuniu com os amotinados, se reuniu com essas lideranças que vieram a público hoje, e esse imã, essa liderança religiosa, disse que não vai mais participar. Então, a gente está começando a ver mais ou menos as coisas se ajeitarem para tentar entender qual o futuro, né, do Mali daqui para frente. E lembrando sempre que o Mali tem uma história riquíssima, né? Você está falando de uma região que no período medieval, que é um período muito pouco conhecido fora da história eurocêntrica, digamos assim, era uma das regiões que concentrava o maior nível cultural, socioeconômico do planeta, era justamente a região do Mali, por conta de comércio de ouro, comércio de sal, etc., rotas de comércio que passavam por ali. Você tem, inclusive, registro de bibliotecas poderosíssimas, riquíssimas na região do Mali, que, em grande medida, foram responsáveis por desenvolvimentos muito importantes na área da matemática, na área da ciência, etc., que mais para frente acabam até sendo levados para a Europa. O Mali é muito importante nessa região do Sahel, né? O Sahel é uma faixa leste-oeste que fica logo ao sul do deserto do Saara. E se você olhar o mapa do Mali, né, pessoal que tá ouvindo no podcast aí, claro que a gente não tem como mostrar, mas é um mapa curioso, né? Parece que são dois países, um encaixado no outro, né? É um território que não parece muito contíguo. Ele é contíguo, claro, mas são duas partes meio independentes. Então, é um país encaixado. Encaixadas. Então um país que tem grandes ramificações. O norte, por exemplo, faz fronteira com a Argélia, faz fronteira realmente com o norte da África. A parte mais ao sul faz fronteira com uma série de outros países ali da África Ocidental. Então é um país que instabilidades ali, de fato, reverberam pelo resto do país. E, aliás, Daniel, só para a gente finalizar a informação aqui sobre o Mali, uma coisa que se pensar muito tá, beleza, teve golpe, esses caras, eles são a favor de quem? E aí foi muito curioso porque eles chamaram todo mundo. Eles falaram assim, a França é nossa aliada, a gente conta com a França, nossa aliada não no golpe, mas a gente conta com a França para busca por uma nova estabilidade no Mali, a gente conta com a própria operação de paz da ONU no Mali, que é a MINUSMA, né, que existe desde 2012 ou 2013, então a gente conta com outros atores aqui da região, então eles pareceram,
ao menos no primeiro momento, que apesar de claramente ser um movimento golpista, né, prender o presidente e o primeiro-ministro não é pouca coisa, eles pareceram exatamente falar assim, gente, acalma porque a gente quer dialogar com todo mundo. Tá muito em cima ainda, né? Faz pouco mais de 24 horas que esse golpe aconteceu, mas de qualquer maneira é algo a ser analisado ao longo das próximas semanas. Aliás, deve demorar ainda para a gente ter uma decisão final sobre o que vai acontecer, mas ao longo das próximas semanas certamente a gente vai acompanhar bem de perto o que está acontecendo no Mali. Ok. Daniel, queria saber um pouquinho sobre a Apple. A Apple, Tanguy, eu não sei se você acompanhou essa semana, a Apple se tornou uma empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares. É o valor de mercado. Ou seja, se você pegar todas as ações da Apple e somar o valor de mercado delas, você ultrapassou essa semana a barreira de 2 trilhões de dólares. Uma empresa que está se reinventando num certo sentido, está aumentando as suas receitas provenientes de serviços, como o Apple Music e a própria Apple Store, ficando menos dependente digamos assim, dos aparelhos como MacBooks, iPhones e assim por diante, e ficando mais parecida, digamos assim, com as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia que levantam muito mais dados e vendem mais serviços do que efetivamente produtos manufaturados e industriais. Esse é um nicho muito mais lucrativo, que proporciona, inclusive, muito mais poder para a companhia, e a Apple está conseguindo fazer essa transição com algum sucesso que tem impactado aí no valor de mercado da empresa. É interessante que o PIB do Brasil é de 1,7 trilhão de reais e a Apple está ultrapassando aí 2 trilhões. Claro que são coisas diferentes, a Apple a gente está medindo o estoque de riqueza e o PIB do Brasil a gente está medindo o fluxo de renda. Mas mesmo assim é um bom referencial. Quer dizer, uma única empresa conseguiu ter o seu valor de mercado ultrapassando o PIB do Brasil, o que não deixa de ser muito, muito impressionante. Apple que não está muito interessada em comprar o TikTok, né Tanguy? Não tá? Não sei. Tá ou não tá? Pelo menos por enquanto, não sinalizou nenhum interesse em comprar o magnífico TikTok. Aliás, é tanta gente que está querendo comprar o TikTok. Agora a Oracle também sinalizou que pode querer comprar o TikTok. Eu tenho uma desconfiança de que isso tem a ver com esse deadline aí que o Trump colocou. O Trump colocou o deadline, ou vende ou vai embora. E aí, conforme você faz isso e o deadline vai se aproximando, o valor da empresa vai caindo, vai virando a pichincha. E conforme vai virando a pichincha, mais gente fica interessada. Eu acho que o Petit Jornal poderia fazer uma proposta pelo TikTok. Também acho, cara. Também acho. A gente fazer o bate-papo, ter o TikTok só pra fazer o bate-papo, a gente faz o bate-papo, assiste por lá, entendeu? Bota uns efeitos e tal, bota a gente pra dublar a gente nem aparece. Acho que podia ser uma boa, sim. Tá ficando barato, né? Tá ficando barato. E, aliás, Daniel, a gente, assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente tá brincando, claro, mas a gente deu uma aula gratuita sobre isso, se você não assistiu ainda. Assim, foi uma aula que eu particularmente aprendi demais para pesquisar para dar essa aula. Aliás, desculpem todo mundo que ouve o Petit Jornal, que assiste às aulas e tal. Ninguém aprende tanto quanto a gente pesquisando para poder dar essas aulas, mas a aula ela mostra exatamente a importância dos dados. Então, quando o Daniel falou sobre essa mudança da Apple, né, sobre uma questão mais de serviço e, portanto, de coleta de dados também, esse é um dos assuntos geopolíticos mais importantes. Eu acabei de colocar no Twitter agora há pouquinho, Daniel, nos últimos 4 dias, a campanha eleitoral do Trump fez 379 anúncios no Facebook, que é uma empresa americana, contra o TikTok, que é uma empresa chinesa. Então, é de fato um tema geopolítico, né? Eu vou colocar na descrição desse episódio aqui, para quem não assistiu, o link dessa aula. A aula deve ter 1h40 mais ou menos, 1h50. Vale a pena, né, para você conseguir ter uma noção um pouco mais ampla sobre certamente o assunto que vai monopolizar as discussões políticas ao longo da próxima década, Daniel. Eu não consigo imaginar muito um horizonte que finalize isso. Políticas e econômicas, né? Porque uma das coisas que a gente faz até na aula é mostrar esse exercício, né? Como as empresas que coletam dados se tornaram progressivamente ao longo dos últimos 20 anos as empresas mais valiosas do mundo. E lá na aula gratuita a gente explica um pouco como é que esse processo, qual a importância do ponto de vista econômico e político que essa captura de dados acaba proporcionando e por que isso está gerando tanta tensão entre Estados Unidos e China.
Deram nome aqui, Daniel, já nomearam de TikTok. Eu achei que ficou bonito. Eu achei que só por causa do nome a gente tinha que comprar. Só por causa do nome acho que a gente tinha que fazer uma oferta também. Aí no caso, tá virando uma fusão, né? Aí seria uma fusão. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que comprar mesmo. Compra e troca o nome. Porque mostra poder. Mostra poder, entender? Comprei, troca o nome, bota o nome que eu quiser. É isso. Entendeu, Tanguy? Beleza. Daniel, só um outro assunto que certamente vai aparecer, né, nas discussões internacionais ao longo dos próximos dias é o Erdogan, né, o presidente da Turquia, anunciou que nessa sexta-feira agora vai fazer um grande anúncio para os turcos. E o que está se estimando, é quase uma certeza, o mercado inclusive já está reagindo a isso, é que muito provavelmente a Turquia encontrou energia, estamos falando de energia, então provavelmente gás natural, possivelmente petróleo também, no Mar Negro. E essa é uma informação muito importante, porque o Erdogan ele vem se movimentando, particularmente no Mediterrâneo, exatamente para conseguir extrair mais energia da região. Lembrando que a gente tem uma série de questões, né, relacionadas à energia no Oriente Médio. A gente está falando sobre o Mediterrâneo, ali perto do Oriente Médio. Então ali é uma rota importantíssima. Esse é o motivo pelo qual, aliás, o Erdogan busca uma aproximação à Líbia. Se for pegar um mapinha aí, você tem a Turquia ao norte do Mediterrâneo, a Líbia ao sul. Quando você junta os dois, você cria a possibilidade de uma exploração exatamente entre os dois ali. Isso gera problemas com dois outros países que também têm pleitos ali na região, que são a Grécia e o Chipre. Né? São dois países que dizem que têm direitos ali também. Aliás, se você pegar uma linha reta da Turquia até a Líbia, você vai passar pelo Chipre, né? Você vai passar ali pelo mar territorial do Chipre. Pelo mar territorial do Chipre e da Grécia. Então o que a Grécia e o Chipre dizem? Falou assim, vocês estão juntando forças entre vocês, o que não quer dizer que vocês possam explorar absolutamente tudo que esteja entre o mar territorial de vocês, porque aí tem o meu mar territorial. Então a situação ali tem sido muito, muito tensa. O Erdogan tem feito navios de guerra, inclusive turcos, transitar ali pela região. É claramente um investimento geopolítico para o futuro. O fato do Erdogan encontrar agora, se for realmente o caso, gás natural e petróleo no Mar Negro, posiciona o Erdogan exatamente onde ele quer estar, que é com relevância geopolítica. Então, isso aqui de novo, eu estou falando o tempo todas as aulas que a gente já deu, mas a gente deu um curso recentemente sobre a erosão da democracia liberal. A gente falou exatamente sobre essa nova política externa que a Turquia vem adotando ao longo dos últimos anos, que é de voltar a tentar ser muito central, ter gás natural no Mar Negro, que é uma região que tradicionalmente traz uma série de atritos entre a Turquia e a Rússia, perto dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que são uma das rotas mais importantes geopoliticamente do mundo, é algo que muda um pouco o cenário da região numa relação tanto com o Mediterrâneo quanto com o Oriente Médio. Daniel, última coisa para você comentar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Great Reset, que foi uma sugestão de um apoiador nosso lá no grupo de apoiadores. Lá no aplicativo, né? O aplicativo que a gente troca mensagem com os apoiadores. O Great Reset é uma pauta do Fórum Econômico Mundial de 2021. Entrou definitivamente. Claro que se a gente fizer uma tradução livre Davos, aqui... De Davos, desculpa. O Fórum Econômico de Davos de 2021. E claro, se a gente fizer uma tradução livre aqui, o Great Reset é o reinício, né? Quando você faz reset num aparelho eletrônico, você religa o aparelho eletrônico. E a referência é muito clara à economia. Né? A economia ela vai ter que ser repensada. Ela já estava sendo repensada antes da pandemia, mas a pandemia acelera, né, Tanguy? Acelera essas discussões, acelera como reorganizar socialmente, economicamente, ambientalmente o planeta. Então, me parece muito interessante esse movimento que grandes corporações... Davos é, sem dúvida nenhuma, a Disneylândia dos grandes capitalistas e das grandes corporações mundiais. E como tem havido essa aglutinação de interesses, e aí a gente está falando de grande capital, a gente está falando de grandes investidores, para repensar o planeta do ponto de vista social, repensar o planeta do ponto de vista ambiental, energético, reorganizar as coisas de forma um pouco mais sustentável. E me chama muito a atenção como o Brasil está fora disso, completamente desconectado. Embora o Brasil seja pressionado a participar, o Brasil seja convidado, pressionado, às vezes chantageado a participar, e mesmo assim não tem dado muitos sinais de que quer participar.
né, já tem tido impacto sobre o fluxo de investimentos em direção ao Brasil, tem tido impacto em relação ao acesso brasileiro a mercados lá fora. Você já tem varejistas lá fora dizendo que não compram produtos brasileiros porque o Brasil não tem uma postura ambiental adequada, etc. E do outro lado a gente tem Davos, que quer fazer um Great Reset, que é repensar a economia mundial. Esse ano, em Davos, em janeiro desse ano, teve Davos, né? Foi antes da pandemia. E o próprio Paulo Guedes ficou muito constrangido em Davos pelos questionamentos que foram feitos, né, em relação à política ambiental brasileira. Quer dizer, já era uma tendência, é isso que eu quero colocar. Esse Great Reset que aparece no Fórum Econômico de Davos em 2021, ele já era uma tendência, mas ele foi intensificado pela pandemia. Ficou clara a necessidade de que nós precisamos repensar o nosso sistema econômico, reorganizar. A pandemia foi um freio de arrumação, e aí você vai ter uma janela de oportunidade justamente para reorganizar uma série de aspectos. Beleza, Daniel. Como recado final, queria lembrar que na próxima terça-feira, no dia 25 de agosto, às 21 horas, eu e o Daniel Souza vamos dar mais um curso do Petit Jornal, um curso dessa vez chamado China, Ascensão, Poder e Afirmação. A nossa ideia é meio kamikaze, né, Daniel? Assim, não sei como é que a gente vai fazer isso, mas a nossa ideia é falar um pouco sobre a história recente da China. Eu comecei a preparar hoje, Daniel, a aula. Eu estou um pouco desesperado, assim, porque a China é um turbilhão de informações e tudo. A gente já brigou sobre isso. Você quer ficar falando de confucionismo, de questões... Falarei. Eu quero falar do dinheiro, como é que a China ficou rica. Quero falar sobre dinheiro, a parte do dinheiro que interessa. É isso que interessa, é isso que as pessoas... que a gente tem que falar, entendeu? Eu vou monopolizar a pauta desse curso. Eu vou falar sobre coisas que importam, sobre coisas importantes, coisas que levam ao dinheiro. Você vai ver só, A gente começa, portanto, no próximo dia 25, terça-feira, 21 horas. Está no descritivo desse episódio o link para você se inscrever. E eu queria agradecer também enormemente aos nossos apoiadores. Só lembrando que 90 e sei lá quantos % do que a gente produz é gratuito. A gente tem esse podcast já há mais de 4 anos. Tudo gratuito. Os bate-papos são gratuitos. A gente faz retrospectiva no fim do ano. É gratuito. Essa parte dos cursos é uma novidade que a gente tem há muito pouco tempo. Quem está junto com a gente em tudo que a gente faz ao longo desse período inteiro são os nossos apoiadores, nossa absoluta gratidão. O podcast dá trabalho, a gente pesquisa, a gente edita, a gente faz o bate-papo aqui, tá vendo? São quarta-feira, 11 da noite, a gente está aqui. Quem faz isso com a gente são os apoiadores, então nosso total agradecimento a eles. E o Petit Jornal é uma mídia independente, né, Tanguy? A gente não tem patrocinadores, a gente não tem uma empresa por trás, não tem ninguém. Somos nós que editamos, somos nós que preparamos a pauta, etc. Então, realmente, a participação e o apoio dos apoiadores é fundamental. Lá no site do Petit Jornal, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio o Petit, com todas as informações para você se tornar um apoiador do Petit no Brasil ou no exterior. E aí fica o convite para você se tornar nosso apoiador e entrar no aplicativo, num grupo de discussão que nós temos. Isso aí. Daniel, semana que vem estamos aí. Abraço, até a próxima. Tchau, gente. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.